Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Hoje eu vou falar sobre quais as crenças que você tem sobre os seus filhos. Muitas vezes a gente, sem querer, acaba rotulando os nossos filhos, né, com alguma característica que chama atenção, algum comportamento, alguma atitude que ele tem com frequência, damos apelidos, né? Então, assim, muito cuidado com o que você fala sobre o seu filho, né? Se ele gosta muito de comer, por exemplo, né? Evite falar, o meu filho é muito comilão, ele come demais, ele come bastante. Por que isso? Porque não só o seu filho, mas as pessoas que estão escutando esse comentário, elas vão tomar aquilo como verdade, né? Então, mesmo que numa brincadeira, né, um apelido carinhoso, o meu filho gulosinho, né, comilãozinho, gente, isso vai ficar como uma identidade, né, do seu filho. Ele vai inconscientemente absorver aquilo e tomar como verdade. Se você fala com frequência, se você fala de uma forma que impacte ele emocionalmente. Eu sei que é difícil, né? A gente muitas vezes está no automático, na correria, acaba falando sem pensar e muitas vezes até se arrepende depois, né? Mas é possível sim. Uma vez que você toma consciência, né, desse conhecimento de que o que você fala, as crenças que você está colocando aí nos seus filhos, tá? Se essas crenças elas são limitantes, muito cuidado, tá? Procure trocar por crenças fortalecedoras, positivas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente escuta muito falar que o meu filho ele é super ativo, ele é hiperativo. Ele não consegue ficar quieto, né? E aí, muitas vezes a gente ressalta isso, essa característica, falando repetidas vezes com diferentes pessoas, nas mais diversas situações a gente fica relembrando isso, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente reforça aquela característica, mais a gente vai ver, mais a gente vai encontrar na criança. Eu vou dar aqui um exercício aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês procurem ao seu redor aí todos os objetos, tudo que você encontrar que tenha a cor preta. Procurem tudo que tenha a cor preta, tá? Viram, verificaram todos os objetos, tudo ao seu redor que tem a cor preta? Muito bem. Agora, fechem os olhos, respirem fundo e digam todos os objetos, tudo que você encontra ao seu redor que tem a cor amarela. É difícil, não é? Por que isso, pessoal? Podem abrir os olhos, tá? Porque a gente condicionou a procurar o preto inicialmente, né? A gente estava buscando objetos pretos, né? E aquilo ficou registrado ali na nossa mente. Quando eu falei outra cor, o amarelo, que a gente não estava buscando, e a gente não prestou atenção no que tinha ao nosso redor, é mais difícil. Da mesma forma, a gente pode associar as crenças que a gente tem nos nossos filhos. Se a gente tem uma crença de que o meu filho ele é muito esforçado, muito estudioso, né? E aí a gente se pega naquele dia que ele não quer fazer a tarefa. Mas ele é muito esforçado, muito estudioso.
É só nesse dia que ele não tá querendo muito estudar, mas provavelmente tem alguma outra situação aí por trás, alguma coisa incomodando ele para ele não querer estudar, porque ele é sim muito estudioso. Tá? Agora, a mesma situação se eu tenho uma crença negativa, né? Ah, não, meu filho ele não quer saber de estudar, ele é muito distraído, ele não é responsável, sabe, com as tarefas, ele tá sempre enrolando. Quando eu me deparar com uma situação de que ele não quer fazer a tarefa, o que que você vai pensar ou falar, né? Ah, mas é sempre assim. Ele sempre enrola para fazer a tarefa. Ele é um enrolador. Nossa, ele sabe, não tem jeito. Ele sempre atrasa, ele sempre deixa as tarefas para a última hora, ele sempre estuda no último minuto. Olha a diferença sobre uma mesma situação. Se eu tenho uma crença positiva, fortalecedora, eu vou enxergar aquela situação como uma exceção, como um dia que ele não estava bem, procuro buscar alternativas que alimentem aquela minha crença positiva. Agora, por outro lado, se eu tenho a crença negativa de que ele é um irresponsável na escola, nas tarefas escolares, que ele só quer saber de brincar e não tem responsabilidade, é isso que eu vou encontrar nele. Percebam isso, gente, é muito poderoso quando a gente toma consciência disso, do poder das nossas crenças. E aí eu me pego nessa mesma situação de que ele não quer fazer a tarefa, só que eu tenho uma crença negativa de que ele é um irresponsável, sabe? O que que vai acontecer? Eu vou realçar aquele comportamento negativo, né, aquela situação, de uma forma que não vai me ajudar em nada. Pelo contrário, vai atrapalhar, vai piorar a situação. Né? Então, se eu vou lá e chego, ai, mas de novo, você não quer fazer a tarefa. Ai, mas é sempre assim. Sempre eu tenho que ficar falando para você fazer, sabe? Ai, mas você só quer saber de brincar, né? Você é um irresponsável, né? Você não tá nem aí pra vida, você não quer saber de estudar. Se eu fico falando essas coisas, gente, isso é um perigo. A criança, ela vai absorvendo aquilo como se fosse verdade. Ela acredita realmente de que ela não é capaz, de que ela é irresponsável, de que ela não tem compromisso com as tarefas dela, sabe? E só vai alimentando essas crenças nela mesma. Então, muito das nossas crenças, do que a gente acredita, a gente passa para os nossos filhos. Então, prestem muita atenção no que vocês falam. Não rotulem os seus filhos, tá? Se forem atribuir uma característica, que seja positiva, que seja uma característica fortalecedora. Quero deixar aqui um último exemplo para garantir aqui que vocês entenderam o que eu tô querendo passar aqui para vocês, tá? E procurem observar e praticar no dia a dia como instalar crenças fortalecedoras ao invés de crenças limitantes nos seus filhos, tá? Porque muito das nossas crenças a gente acaba passando para os nossos filhos. Então, que sejam crenças positivas, fortalecedoras, que vão levá-los a patamares assim de grande evolução, de crescimento, né? E de alegria e de sucesso. Quando os nossos filhos eles estão com medo de alguma coisa, por exemplo, o meu filho ele tem medo na hora de dormir, do escuro, ele tem medo de aranha,
Não fique realçando isso, né? Não fique falando, ai, nossa, meu filho é um medroso, né? Ele morre de medo de dormir no escuro, sabe? Sempre encare essas situações de medo de uma forma contrária, né? Ele está com um pouco de medo, né, do escuro, mas ele é muito corajoso, né? Sempre fale a característica positiva contrária, ele é muito corajoso, né? Eu sei que a cada dia ele está melhor, cada dia ele vence um pouquinho desse medo, né? E já está quase dormindo no escuro, sozinho, tranquilo. Eu sei que falta só mais um pouco. Deixa uma luzinha ali fraquinha, aí depois outro dia deixa um pouquinho mais fraquinho, sabe? E vai aos poucos desafiando e encorajando, né, a superar esse medo. Existem muitos outros tipos de crenças, tá? Que eu poderia aqui ficar falando aqui por horas, mas acho que vocês entenderam o raciocínio, né? Então, assim, se eu falo crença com relação ao financeiro, ao dinheiro, por exemplo, se eu fico falando muito em casa, ai, meu filho, mamãe não tem dinheiro para comprar esse docinho, sabe? Que você quer tanto. Poxa, a gente está instalando, querendo ou não, uma crença de escassez, de falta, né? Não tenho dinheiro, né? Mude as palavras, né? Fala, olha, meu filho, vamos pensar numa forma aqui da gente conseguir, né, o dinheiro para comprar esse doce, para comprar esse brinquedo que você tanto quer, né? Busque alternativas que vão te levar a chegar ao objetivo. Mesmo que no primeiro momento pareça muito distante, muito difícil de alcançar aquele objetivo, tá? Mas não limite os seus filhos, sabe? Deixa eles pensarem junto com vocês. Estimulem a busca pela resolução das questões diversas, de medos, de problemas financeiros, de dificuldades, né, que ele tenha, seja na alimentação, na escola, socialmente com os colegas. Sempre realce, foque no recurso positivo, no recurso fortalecedor. Da mesma forma que eu dei o exemplo lá atrás, procure tudo que seja preto, né? O que a gente acha? Só coisa preta, né? Isso eu não me canso de repetir aqui, pessoal. O que a gente foca, a gente acha. Então, se eu foco na solução, tá? Eu vou achar a solução. Por quê? Porque eu tô procurando, sabe? Tá no meu radar que eu preciso resolver aquela questão e eu vou resolver. Agora, se eu tô ali, né? Assim, a Deus dará, deixa a vida me levar, a vida vai me dar qualquer coisa, né? Agora, se eu tô procurando resolver aquela questão, o medo que meu filho tem de falar em público, por exemplo, eu vou construir junto com ele alternativas para superar esse medo. Meu filho, vamos treinar dessa forma aqui, em casa, mamãe te assistindo, para chegar na hora você ficar mais tranquilo? Vamos ensaiar aqui em casa antes? Entendeu? Ao invés de, não tem jeito não. Meu filho, se vira lá porque, né? Você tem que aprender a superar esse medo aí, pelo amor de Deus. Coitado, você fica falando medo de apresentar em público, mais medo ele vai ter. Porque de tanto você falar aquilo, ele vai acabar incorporando como algo inerente a ele. E não é, gente, tudo a gente consegue trabalhar e chegar numa solução, tá? Mesmo que essa solução pareça estar distante a primeiro momento. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo com as pessoas queridas, tá? Instalem crenças positivas, por favor, pessoal, para os seus filhos crescerem
com muita alegria, com muita confiança, com muita coragem, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. O coração dispara.